Queridos, eu vou iniciar aqui o React com o Boulos, tá? Porque tem muita pauta aqui e eu vou falar pra vocês. O Boulos, até que enfim, o Boulos foi muito claro. Pela primeira vez eu achei assim que o Boulos foi muito claro pra separar os web comunistas, pra separar os moleques chorões da realidade e dos adultos, tá? Eu acho que foi muito bom. E eu quero fazer o react disso. A gente precisa, quem não viu, verá agora, tá bom? Vamos lá. As coisas. Ele mesmo já acabou de afirmar aqui que ele enfrenta, que tem coragem e tem postura. E a sua postura muda muito pouco. Isso é uma vantagem pra mim. A pessoa que, né, a gente conhece o que ela pensa. Pô, vamos receber muito bem aqui. É uma satisfação enorme receber esse convidado hoje. Guilherme Boulos aqui, o ministro. Obrigado, meu ministro. Obrigado, Rodrigão. Robertinho, mais conhecido como Rogerinho, Renatinho. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Aconteceu. Estamos juntos. Primeira de muitos, né? Quem sabe com certeza. Vai trocar mais ideia. Agora o Brasil. Destravou, vamos, porra. Agora que destravou, vamos. E o Brasil precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa conversar, a gente precisa se unir pro Brasil seguir em frente e a gente crescer, né? Pra cima, porra. Pô, então, você entra nesse processo, acho que é uma das funções mais importantes, que é chegar a galera, o povo, próximo da cabeça do presidente ali. Essa é a sua função principal hoje, não é isso? É isso. Só pra galera entender também, o que é a função do ministro da Secretaria-Geral da Presidência. É real isso, porque você fala, pô, ministro da Saúde, do Transporte. Gente, olha, pra quem não sabe, a minha opinião sobre esses web comunistas é o seguinte. Eu acho muito bom muitas coisas que eles falam. Eu gosto do Ian Neves, eu gosto mas eu gosto da pessoa estudiosa e não das pautas políticas deles, tá? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa ter conhecimento histórico, como é o caso do como que é o nome lá o que fala assim, como que é o nome dele? Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dele, gente. O mais famoso aí, que tá, o web comunista mais famoso de hoje. Como que é o nome dele? Escreva o nome dele aí pra mim, gente. Caramba, me deu branco o nome do cara. Oh, meu Deus. Jones Manuel. Obrigado, Fábio. Jones Manuel. O Jones Manuel é muito legal ver ele falar sobre... ouvir ele sobre história, sobre várias coisas. Agora, na hora que ele começa a misturar o sonho comunista dele com a realidade, aí a gente já vê que o cara é totalmente fora da casinha. Aí, tipo, ele já parte pro nada. Eu não vou descartar o conhecimento dele histórico, já vi vários vídeos dele legais, já vi muita coisa legal dele. Não vou dizer que é tudo ruim, não é? O Ian Neves é outro cara que eu gosto pra caramba, eu acho mó legal. Tem vários caras legais. Gustavo Machado, vários. Eu acho ótimo. Só que é aí que você separa o Boulos, adulto, da molecada que acha que vira a chavinha pra virar comunismo. Aí separa. Aí eu tenho que chamar de menino mesmo. Menino. O Lula, os caras chamarem Lula de neoliberal, chamar Lula de não sei o quê, olha, pra mim não me importa do que eles chamam. A única diferença entre moleque e adulto é que o adulto entrega resultado dentro da realidade fática. E o moleque sonha. Só isso. Sonha. E não entrega nada. Não entrega nada. Tá? Esse cara aqui entrega. Esse cara aqui, ele não é somente ideologia. Ele é o cara que ia pra rua fazer as coisas acontecerem. Ele era o cara que conseguiu ser pragmático, não somente na sua ideologia, mas ele conseguiu ser pragmático na política, o que é mais difícil. O cara consegue ser pragmático tendo voto. Ele consegue ser pragmático fazendo com que diferentes camadas da sociedade votem nele. Que tudo saia da bolha e se transforme em efetivo engajamento. Que é o quê? É o voto e
o cargo público para que ações se transformem em realidade. É isso que separa os homens dos babaca. Tá? É exatamente isso. Então vamos lá. Transporte, da educação, todo mundo sabe o que faz, certo? É o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A maioria das pessoas não sabe qual que é a função. E a função, ela é, assim, muito nítida, e é o que você falou, do meu ponto de vista, ela é decisiva, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. É aproximar o governo do povo. Gente, vocês sabem que eu tô me esforçando muito, tá? O estúdio já tá pronto, eu tô me esforçando, eu vou começar a dar umas arriscadas aqui, talvez eu comece sozinho, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou convidar o Boulos, eu vou ligar lá pra assessoria dele, eu vou tentar fazer com que o Boulos venha pessoalmente aqui, tá bom? Eu vou começar a fazer os convites, tá bom? Eu vou partir pra cima aí, vamos tentar. Eu já tenho a estrutura toda pronta, já banquei a estrutura toda aqui e a gente vai tentar aí de alguma forma começar a trazer as pessoas aqui pessoalmente, tá bom? Que é isso que eu quero. Igual o Três Irmãos tá fazendo. Três Irmãos, eles são uma dupla aí que, né, veio do bolsonarismo, mas eles estão fazendo, e nós não temos ninguém que faça isso. Nós temos que ter uma representatividade mais democrática, né, mais do progressismo aí para fazer, tá bom? E espero que eu possa contar com a ajuda de todos vocês. Pediram para eu ler a mensagem do Alexandre Maciel. Vitor, teve um podcast chamado Três Irmãos, é esse podcast aqui, onde o pastor Henrique Vieira deu uma cacetada no Ben Mendes. Eu vou fazer esse react hoje à noite, tá? O react do Ben Mendes eu vou trazer na live da noite. Já tá tudo separado aqui, tá? O Ben Mendes é um cara que, olha, é uma das decepções absurdas, tá? É uma decepção absurda. O cara foi pro lado do MBL, eu não sei qual que é a do Ben Mendes, mas eu nunca imaginei que ele era um cara desse jeito, assim. Eu fiquei assustado. Mas vamos lá, gente, vamos lá, pra não mudar de assunto aqui. Vamos pro assunto do Boulos. Por que a gente tem um sentimento de antipolítica tão grande? Se andar na rua, não quero saber de política, é tudo a mesma coisa. Porque política virou sinônimo de campanha eleitoral de 4 em 4 anos, que o cara aparece lá, faz um monte de promessa, muitas vezes não cumpre, volta 4 anos depois, e o povo vai ficando desesperançoso, desiludido. Vai falar, pô, isso é enganação. E pro Lula, pra esquerda, pra nós, política você não faz só de 4 em 4 anos. A participação do povo, chamar o povo, não é só para apertar um botão na urna. E a Secretaria-Geral da Presidência tem esse papel de fortalecer a participação popular no governo. Como se fosse assim, numa via de mão dupla. De um lado, é abrir a porta do palácio para o povo. O Lula me disse uma coisa, ele falou, porra, ô Boulos, desde que o mundo é mundo, grande empresário, banqueiro, os privilegiados sempre tiveram acesso aos palácios. Sempre. Sem pedir licença, sem marcar antes, vai lá e entra. O povo também tem que ter esse acesso. Qualquer movimento social, qualquer trabalhador que precise de uma demanda tem que ser recebido. Cara, eu tô há 3 meses lá. Se eu for listar aqui pra vocês, nós já recebemos as produtoras de cacau da Bahia, estamos buscando cuidar da situação delas, que é delicado pra caralho, né? Opa, vamos lá. É delicado porque tem um problema de importação de cacau, eles estão perdendo a concorrência, é um debate. Nós já recebemos entregador de aplicativo, que eu acho que é um tema que a gente tem que tratar aqui, que está dando muita polêmica. Recebemos várias mensagens sobre isso. Vamos, quero falar disso aqui com vocês. Nós já recebemos metalúrgico, trabalhador dos Correios que estava entrando em greve, nós já recebemos motorista de Uber, nós já recebemos indígena, quilombola, movimento negro, movimento de mulheres, servidores públicos, trabalhador da Eletrobras. Ou seja, mais de 90 categorias dos trabalhadores, com a porta do palácio aberta, catador, sem teto, sem terra, para todo mundo. Semana passada reuni com o pessoal da população de rua, que é invisibilizado. Agora, a mão dupla é a seguinte, de um lado é abrir a porta do palácio e tratar com respeito as negociações. Não é só lá ser um despachante, ouvir e falar, poxa, que legal, fazer um mise-en-scène. É tratar com respeito e buscar resolver. Não dá para resolver tudo, mas o que a gente puder resolver e ter esse canal aberto, precisa ter. O outro lado é levar o governo até o povo, que é o que eu estava falando para vocês antes da gente entrar. Eu acabei de chegar aqui, vim direto do aeroporto para o estúdio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente fez o governo do Brasil na rua, lá. O que é isso? Seguinte, levar as políticas do governo do Lula para o povo das periferias, onde muitas vezes o Estado nunca chegou. A gente estava numa periferia pesada de Campo Grande. Vocês viram o que eu vi ontem, gente? Um lixão desativado, o povo morando em cima, criança cheia de pereba, porque é contaminado o terreno, né? Chama Parque do Lajeado. Quem é de Campo Grande sabe. Isso é a realidade do Brasil. É a realidade. Parte, né? Nós fomos antes para a periferia do Amapá, lá no extremo norte do país.
Né? Esse mês ainda vamos fazer. Gente, vamos lembrar, tá, que Mato Grosso, terra de bolsonarista pesado, tá? E eles falam que tudo lá é as mil maravilhas, né? Então deu pra perceber aí só nessa fala do Boulos que a mentirada que é. A periferia de Vitória, no Espírito Santo, e qual é a outra, Galhardo, que nós vamos fazer esse mês? É Vitória e Goiânia. Nós vamos passar até junho pelos 27 estados do Brasil, levando 11 ministérios para as periferias. Educação e saúde. O que é isso? Vai levar o INSS, zerar a fila da perícia naquela região, atendimento, poder levar o pé de meia para gente que tem direito. O programa foi feito para eles. A pessoa não conseguiu cadastrar, sai de lá com o pé de meia. É levar a Caixa Econômica Federal e habilitar as pessoas no Reforma Casa Brasil para poder ter um crédito para reformar sua casa na quebrada. Então, é levar os programas do governo, que muitas vezes tem uma burocracia, tem o digital no meio, tem uma dificuldade. A pessoa nem sabe muitas vezes que o programa existe ou como chegar e fazer. Então, o que nós estamos fazendo na Secretaria-Geral da Presidência é essa via de mão dupla. Receber o povo, acolher as demandas do povo, ouvido aberto, saber, porque tem erro, nenhum governo é perfeito. Mas não tinha que ser mais efetivo. Parece que dessa forma a gente precisa de mais 150 Guilhermes Boulos pelo país, para ir em todos os lugares. Então, você contou pra gente aqui, pra galera entender um pouco, que você conseguiu chegar em uma cidade e zerou uma fila, né, de vários problemas que as pessoas tinham lá. Você conseguiu zerar essa fila em pouco tempo. Esse processo não dá pra ficar contínuo nesses lugares, porque a gente enxerga que quando você faz uma ação pontual como essa que você fez, tem muita eficiência. Depois que isso foi criado, isso... Oh, meu Deus do céu, cara, mas isso depende dos governos estaduais e municipais também. É que o Boulos, ele tá tentando resolver direto com a população. Mas isso tudo, o atendimento é feito regionalmente. Ele tá indo lá explicar como as pessoas fazem, né, pra exigir dos governos dos estados e dos municípios, gente. Pelo amor de Deus, gente, não é possível. Puta, começou as perguntas nada a ver, mano. Isso já foi feito. Não dá pra replicar ou deixar isso montado lá ad eterno pra galera? Bertinho, não é fácil, porque tem uma questão de mobilização de equipe de recurso. Entendi. A gente criar um programa, isso eu acho que esse governo do Brasil na rua pode inclusive ser exemplo pra criar um programa permanente. Mas, por exemplo, esse ano eleitoral você não pode criar nenhum programa novo, por lei. Porque dá campanha antecipada, que é o uso da máquina, o caralho. Então você não pode criar nada. Então você pode fazer esses eventos. Mas isso, cara, custa. Você está mobilizando pessoal de 11 ministérios para uma região, você tem que montar uma infraestrutura, você tem que fazer todo um processo de atendimento. Estamos falando de recurso público. O que a gente conseguiu fazer nesse momento foi fazer uma espécie de uma caravana do governo do Brasil na rua, né? Mas eu acho, e eu concordo com você nesse sentido, que tendo a efetividade, nós temos números, cara, atendendo milhares de pessoas por dia nesses lugares, isso pode virar um programa permanente. Por que não? É porque quando você resolve um problema desse imediato, cara, pensando na saúde, que é talvez, acho que o segundo maior. Gente, eu falei Mato Grosso, mas é Mato Grosso do Sul, porque tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, gente. Calma. Isso é besteira. Vamos lá. O drama do brasileiro, acho que o primeiro é a segurança que o Mato Grosso do Sul é a terra da Soratronic, né? O brasileiro mais se sente prejudicado é com a segurança. Segundo, acho que é a saúde. Você resolve um problema muito maior. E outra coisa, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os dois são extremamente bolsonaristas. Porque quando você... São políticas aí de precaução, de orientação e de cuidado mesmo, direto. Quando você me fala que você tem uma criança toda cheia de pereba ali, fudida, cara, vai desenvolver uma doença muito maior, que vai ser um custo muito maior também pra própria União, pô. Se você cuida dessa pessoa permanente, mesmo que exista um investimento inicial alto, o custo final é mais baixo ainda. Mas pega. Cara, você tá entendendo que esse cara aqui, eu acho que, olha só, ele tem um dos maiores podcasts do Brasil, que é o podcast Três Irmãos, que tá muito famoso. E o cara não consegue entender que não é o Boulos e não é o governo federal que atende a pessoa. O sistema CROSS, o sistema SUS, ele paga a conta do atendimento administrado regionalmente. Mano, o cara não tem a mínima ideia do que ele tá perguntando. Ele acha que é o Boulos que vai lá cuidar das pessoas. Cara, mano. Mas pega esse caso. É longo prazo, é longo prazo. Certeza. Pega esse caso. Nós fomos lá, nessa comunidade. Chama Cidade dos Anjos, tá? O nome dessa comunidade. Tem umas 300 famílias lá, vivendo nessa situação precária. Pra você ter uma ideia, isso nem estava na minha agenda. É que nós fizemos o governo do Brasil na rua, naquela região, e o povo da comunidade foi lá e me abordou e falou: ô ministro, vem cá, irmão. Vem ver a situação que nós estamos aqui. Eu saí de lá e fui. Cara... Aí o que nós fizemos? Já levei o superintendente da SPU lá no Mato Grosso do Sul, que o cara ele cuida das terras da União, né? A SPU cuida do patrimônio da União. Falei, tem um terreno pra gente fazer um projeto? Ele falou, tem. Onde é esse terreno? Já levantamos esse terreno da SPU,
Já fizemos contato com a Caixa Econômica no Minha Casa Minha Vida e vamos começar a elaborar um projeto para atender aquelas famílias. Entendeu? Então não é só ir lá, vamos aqui denunciar, não, é efetividade. Né? Vai ser para amanhã? Lógico que não, para construir uma casa, para aprovar o projeto, para liberar o terreno. Isso aqui. Mas a gente startou. Foi o que eu falei para uma das senhoras que era a liderança lá, Camila. Eu falei, Camila, ó, pra você não achar que eu tô vindo aqui fazer politicagem, tirar fotinho e dizer que tô resolvendo, aí chega no fim do ano, não resolveu nada, você vai falar, esse Boulos é um mentiroso? Então, te dizer o real. Demora tanto tempo para aprovar projeto, demora tanto tempo para começar a obra, demora tanto tempo para sair a obra, e dando tudo certo vai ser isso. Ela falou, ô Boulos, pra mim, cara, a gente tava com zero de esperança, a gente tava ferrado, a gente ganhamos um caminho, ganhamos uma esperança, a gente sabe que não é de fritar pastel de uma hora pra outra. E foi, cara. Ô Boulos, assim, eu entendo esse movimento de peças que o Lula faz, de aproximar você do povo, é essencial, principalmente no ano eleitoral. Mas eu tenho a percepção que o governo do PT, historicamente falando, dos últimos anos, ele é muito mais próximo do povo quando ele tá na oposição. Quando ele tá no governo, ele se afasta do povo. Caralho, mano! Não escutei isso. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Cara, olha, não tem sentido isso que ele falou, gente. Não tem sentido. O governo Lula, todas as vezes que entrou no poder, foi o que entregou mais resultados para o povo. E quando eu falo povo, eu não quero dizer só o povo pobre, não. O governo Lula sempre entregou para todos, classe média e inclusive a própria classe, a classe econômica dominante. Até para eles é bom. Bolsa de valores subindo, reindustrialização. Cara, essa pergunta dele foi uma pergunta... Cara, foi a pergunta mais imbecil que eu já vi na minha vida. Da onde ele tirou essa conclusão, cara? Eu nem sei. Olha, eu tô reagindo com vocês aqui. Eu não sei o que o Boulos respondeu, porque eu não vi. Eu tô vendo com vocês aqui, tá? Mano, é bizarro. Você também tem essa percepção? Eu não tenho, Rodrigo. Eu vou te dizer por quê. Vou te dizer por quê. Cara, é lógico que quando você tá na oposição, né, você... vai jogar toda a sua força, o seu fogo no movimento social, em organizar e levar as demandas. É lógico, isso foi a origem do PT lá atrás, né? Uma força dos movimentos sociais e tudo mais. Agora, o que é proximidade com o povo? Proximidade com o povo, cara, é você representar as principais pautas do povo. Ou seja, o Lula, cara, tá no 3º mandato, pode ir para um 4º. Qual que é a cabeça que as pessoas têm? Ah, o Lula já é, vamos dizer assim, não é uma novidade, né? Pode ir, quem vai decidir é o povo. O candidato ele vai ser. E vamos trabalhar para que vá. Se Deus quiser, vai pro 4º e vai fazer um baita 4º mandato. Se depender de mim, vai. Vamos embora. Agora, qual é a questão? Assim, quando você tá no governo, cara, você tem uma coisa chamada caneta. Então, você tem menos condição, talvez, de fazer o discurso e tal, mas você tem muito mais condição de trazer realização. Tanto é que o Lula... Hoje, por que o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro em 22? Vamos olhar o número. O Lula perdeu em todos os segmentos de renda para o Bolsonaro. Por que o Lula ganhou a eleição? Porque ele ganhou entre pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. Foi o único segmento de renda que ele ganhou. O povo. E por que o povo fez isso? Aí vai vir a direita e falar, porque é voto de cabreiro. Sabe por que o povo fez isso? Porque o povo tem essa relação e esse reconhecimento de que esse cara tirou o Brasil do mapa da fome no governo dele. Exato. De que esse cara tirou... Porque o Bolsonaro não entregou nada. O Bolsonaro não fez absolutamente nada. Zero. E o Lula entrega. Mano, as perguntas desses dois caras, gente, parece dois perdidos no mundo. Não dá pra entender. Puta pergunta besta. Tirou dezenas de milhões de pessoas da extrema pobreza com Bolsa Família e outros programas sociais. De que esse... Não, olha a pergunta. Não. Gente, eu tô abismado com essa pergunta. Olha o que o cara perguntou. Esses dois caras aí, eles já são ricos. São dois caras ricos. Aí ele pergunta assim, você não tem a impressão de que o PT se afasta do povo quando entra no poder? Eu queria saber o que esses dois entendem de povo.
entendem de classes que precisam do Estado mais do que nunca, nos seus interesses mais básicos de sobrevivência e sociedade. O que esses dois entendem de estar ou não afastado do povo, se eles nem são o próprio povo que tá falando? Mas, cara, foi uma pergunta tão idiota. Como que ele pode falar que o governo que mais entregou pro povo, classe média pra baixo, o governo que mais entregou, pode estar afastado do povo? Cara, eu não sei se foi uma pergunta porque não tem assunto, não sei se foi uma pergunta porque ele não estudou nada antes de fazer, ou não sei se foi uma pergunta de idiota mesmo, não dá pra entender. Cara, é besta. De que esse cara tem lado, mesmo sendo presidente, tendo que negociar, porque a vida é dura, mas tem lado, sempre teve, não esqueceu de onde veio, não perdeu o rumo de pra onde vai. Olha qual é a pauta do governo hoje, cara. Abre aí os portais e vê. A pauta do governo é aprovar o fim da escala 6x1 até o meio do ano. Eu tenho a reunião semana que vem, junto com o Lula, com a Gleisi e com o Hugo Mota, pra gente tentar construir um calendário. É inegável as conquistas do governo do PT pro povo. Realmente então, tem até aquele ditado que o Lula colocou o povo no orçamento do Brasil. O povo não estava no orçamento e o Lula colocou. Mas se esperava muito mais de um partido que se dizia revolucionário na sua criação. Né? Quê? Não, gente. Eu já tô ficando arrependido de ter visto esse vídeo, gente. Eu já tô arrependido já. Se esperava muito mais de um partido que se dizia revolucionário. Do que esse cara tá falando, gente? Que partido revolucionário? Tem um congresso pra trabalhar, tem pauta pra trabalhar, tem lei pra respeitar. Do que... Cara, sabe o que eu acho que esse cara tá... Ó, esse cara aqui, ele tá meio doutrinado pelo Jones Manuel. Parece que ele ficou meio fãzinho do Jones Manuel. E ele tá meio no segmento Jones Manuel, que não tem o que falar, tem que bater. Sabe? Que colocação idiota, gente. A gente tá falando com líderes revolucionários aqui. Quantas paralisações você já fez na sua vida? Quantas vezes você já chamou o povo pra rua e falou assim, ó, vamos fazer isso aqui? Agora você tá com a caneta na... Mas isso não é revolução! Isso é manifestação social legítima dentro do que é permitido na nossa lei. E ele não tá não é revolução, não é você destruir, pedir o Estado Democrático, o fim do Estado Democrático de Direito. Quem fez isso, quem tentou fazer isso, foram os bolsonaristas. Eles foram revolucionários e se fuderam. É só isso. Mano, cara, puta que pariu, gente, meu Deus do céu. Esses caras estão ganhando dinheiro com esse podcast, mano, e os caras estão entendendo que lá a gente precisa montar o nosso, gente, não é possível. Caneta na mão. Você que pensa. O Lula é o líder dos sindicalistas. Rodrigão, eu tô com a caneta na mão, cara, e fui uma das pessoas que ajudou a mobilizar o ato contra a PEC da blindagem no ano passado, que foi a maior mobilização de rua que a esquerda fez desde 2000. Oi, Baraci, diga, querido. Em nome da insalubridade. Não, mano, insalubre, velho. Eu tô passando mal aqui, velho. É muita burrice, não é possível, gente. Não é possível. Então, esses dois malucos aí, bem nutridos, né, como tu pode ver, eles vêm ganhando dinheiro com o podcast. Dinheiro? Os caras tão ricos, mano, não é dinheiro, tão rico. Num podcast, os caras levantam 50 mil reais num podcast. Isso. E eles acabaram de fazer uma trip, tu falou ali do Jones, eu achei melhor ligar. Eles foram pra China, caramba. Pra China. Isso, visitaram, conheceram a Revolução Chinesa, depois da tentativa americana de destruir eles pelo ópio, né? A China hoje é um tanque de guerra intancável, diga-se de passagem, no jargão popular da juventude. Acontece que é o seguinte, chamaram o Boulos tentando iscar o Lula. É isso que tá dado aí. Já que não tem um podcast de esquerda, e nós vamos continuar, eu, tu, Dani, o Daniel principalmente, né? Que é o nosso Miami Beach
Paulo e a Teia, nós vamos continuar comentando que precisa ter um podcast de esquerda. Sim, já tá tudo montado aqui, né? Eu vou tentar, eu vou cair de cabeça, cara, porque não é possível. A gente tá perdendo muito espaço, cara, não é possível. Podcast Três Irmãos é o máximo que se tem pra fazer uma entrevista? Com esse tipo de pergunta, cara? Com esse nível de pergunta? Meu Deus do céu. Do nível de pergunta popular, né? Estúpida, sem o menor entendimento do que está acontecendo no Brasil, sem o menor entendimento da estrutura de funcionamento do Brasil. Não tenho nada, ó, eu não tenho nada contra os caras, pessoalmente, não os conheço, sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô falando das perguntas idiotas, é outra coisa. Justo. Não, inclusive o Boca Fofa ali, eu gosto dele, eu acho ele um cara legal, porque os dois eram de direita. E esse mais bem nutrido aí, ele foi vindo pro campo progressista e tá trazendo o irmão. Só que o irmão, ele zurra, né? Isso é uma opinião minha. Enquanto ele faz as perguntas, ele teima em se manter no campo da Nicolete, que não pode. Porque ele conheceu a China, ele viu que é uma revolução de verdade econômica na base do povo, com gente que pensa no povo. Agora, o que eles fazem nesse podcast deles aí é jogar pra torcida. E tentar desmentir discurso a partir do podcast deles com cortes. Não, porque é o seguinte, cara. Porque é o seguinte, até nisso eu acho meio besta. Porque assim, eles poderiam fazer perguntas capciosas ali, porém perguntas inteligentes. Isso, agora, eu acho que a pergunta deles ali não é nem uma pergunta capciosa, porque é uma pergunta óbvia e burra. É uma pergunta que não tem sentido. Exato. Não inflói nem diminui, diria o velho deitado, né? Exatamente. Então, assim, eu tô acompanhando aqui e eu acho que o Boulos tá fazendo certo de ir. Não, ele tem que furar a bolha. Tem que furar a bolha. E vamos. Eu vou forçar aqui também, que a gente tem as nossas mordidas. Tem umas mordidas que a gente dá na coxa, outras que a gente dá na artéria. Né? Eu vou forçar umas na artéria aqui pra que tu estreie com o Boulos, já que ele tá com essa disposição, né? Por que não? Não, claro, eu queria muito. Eu já vou tentar fazer isso. Porque assim, nem que eu comece aqui no meu estúdio menor aqui, mas já tá tudo pronto. Porque depois já tô pensando até em transferir pro estúdio maior lá tudo e já ficar lá e começar. E é próximo. O menor já é próximo de onde o Boulos tá. E o maior comporta o que precisa para inclusive. Eu tô falando para transferir do estúdio. Eu não sei se eu já te mostrei, né? Eu tenho um estúdio menor, onde eu tô aqui, e eu tenho um outro estúdio aqui na mesma chácara aqui, que eu tô montando um bem grande, assim, para fazer um esquema bem louco mesmo. Mas, legal, mas de qualquer maneira, cara, é isso, cara. É bizarro. A gente precisa abrir nosso espaço o quanto antes. Com urgência. Né? Claro. Porque, olha só, nós estamos em ano de eleição, os caras estão nadando de braçada fazendo rios de superchat aí com uma turma que só quer participar, às vezes só ganha voz, que nem a gente vê alguns que ligam pra ti aí. Só fala comigo, pelo amor, Vitor. Pelo amor de Deus, Vitor, fala comigo, que nem o pastor mais fala comigo. É o que esses malucos gritam às vezes. Dá vontade de pegar pelas orelhas e sacudir. Então, assim... o cara fica dodói vendo que tu trabalhando aí, o cara liga pra ti, passa meia hora falando, não te manda nem 5 pila na sequência. Não dá, né? Não dá. Olha aqui, ó, um beijo do Dindo pra ti. Obrigado, parabéns, querido, pela decisão de retomar o estudo, tá? Obrigado, tu merece. Obrigado. Que a comunidade aqui, ó, além dos corações, como diz o Catarina, além dos corações, gente... o Vitor, ele toca isso aqui e sustenta a família dele e, além disso, retomou os estudos. Pedido do professor, superchat. Obrigado, superchat de querido, 5, superchat de... Mas não é, Vitão? Superchat de 10. Pô, pra pagar a mensalidade da faculdade. Esse ano para começar a faculdade, podcast e continuar com esse programa aqui, eu vou ter que fazer umas loucuras mesmo, não vai ter jeito. Não, então, nós vamos ter que tomar o Banco BV pra nós e fazer financiamento a perder de vista de verdade. Não tá fácil. Mas obrigado, querido, te agradeço aí pela ajuda. Imagina, meu amado.
Eu não sei se essa live, isso é que eu queria te dizer, eu não sei se essa live ela foi feita antes ou depois deles terem viajado para a China. Mas os stories que eu vi do... Não, eles viajaram pra China antes, bem antes, faz um mês, eu acho. Um mês ou 2 meses. Tá. Esse podcast. Então essa entrevista do Boulos foi antes de ontem. Ou ontem. Anteontem, né? Anteontem. Sexta-feira, não foi? Isso, acho que foi sexta. Isso. E aí, assim, as perguntas estão bem segundo grau, de verdade. Tosco. Mas se eles viram o que eles viram, do jeito que eles estavam se derretendo pela China, o bochechudinho que é o primeiro a vir pro campo progressista, ele falou... Ele não veio pro campo progressista, eu acho que ele não entendeu nada ainda. Ele acabou de perguntar por que o PT não fez uma revolução. Tipo assim, o cara não sabe nem onde ele tá perdido na terra. Não. Exatamente, mas aí ele viajou com o Jones e com a turma mais nova, né? Que acha que a revolução é pegar uma AK-47 e sair passando bala em todo mundo. E nem isso eles sabem, né? Nem isso eles sabem. Nem se desse uma AK na mão, não faria. 10 segundos de aula, então, pro chat. A revolução, ela tem 5 pontos e não é um pentagrama. É a revolução cultural, econômica, educacional, popular e só então a do governo. Tá? Resumir uma revolução em 5 pontos sem ser um pentagrama, que nessa turma meio louca aí acha que é costurar na mão um pentagrama. Professor, eu tenho evitado usar a palavra revolução, porque a palavra revolução ela já tomou um sentido de contra-lei, sabe? Então eu acho que nem a direita joga, Victor, a direita joga a revolução no campo da violência. A revolução ela não se dá a partir da violência. A revolução, para quem assistiu Matrix Revolutions, sabe que a revolução é feita de dentro para fora, onde você se entende parte do sistema e subverte ele em prol da população. Mas aí vai mais tempo de aula, aí vai mais tempo e eu não quero tomar teu tempo na live aqui, tá bom, meu amado? Não, tranquilo, mas depois a gente tem que fazer vai ser bom, né, a gente ter uns dias de aula aqui também, vai ser legal. E não, tu sabe que tu tens eu vou me organizar para isso. Aqui. Eu vou me organizar para isso. Tá bom? Valeu, querido, obrigado. Beijo no teu coração e boa live, meu Obrigado, amado. valeu, até, tchau. Professor Baraci, gente fina demais. Vamos lá, gente. Bora. De 2022. Tô com a caneta na mão e nunca disse para nenhum movimento social, e nem vou dizer, não vá pra rua. Cara, uma coisa é você achar que o governo vai resolver todos os problemas. Você podia botar o Che Guevara de presidente do Brasil hoje. Com o Congresso que nós temos, com a correlação de força na sociedade, não é só no Congresso não, que nós temos... Não é? ou ele ia ter que fazer algum grau de negociação, ou ele ia ser impeachmentado no dia seguinte. Exatamente. Aí ia falar, não, mas ia mobilizar o povo para vir junto. Não eu fiz movimento social há 25 anos, eu sei que não é fácil mobilizar povo. Tem muita gente que fala mobilizar o povo com uma boca desse tamanho que nunca botou 10 pessoas na rua. Exato, boa. Mobilizar povo é um processo complexo pra caramba. Mas vocês conseguem fazer isso muito bem. Porra. Porque já fizeram muito. Não, Cabeleiro, já fizeram muito. Mas eu discordo. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. E aí depois vamos pra tua discordância. Só falar uma coisa aqui. Cara, às vezes você faz uma idealização. Assim, o povo trabalhador, o povo da periferia, não é uma coisa só. Ele é diverso. Eu moro aqui no Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Tem vizinho meu bolsonarista, tem vizinho meu que é de esquerda, tem vizinho... Essas pessoas. Então, você vê lá, pega agora, eleição que eu disputei, um exemplo. Eleição que eu disputei para prefeito, a última. Eu perdi na maior parte dos distritos da periferia de São Paulo. Aí o que uma turma de uma esquerda de gogó dizia? O Boulos perdeu porque ele precisava ser mais radical. Ele perdeu porque ele foi moderado. Nada a ver. Aí você vai lá conversar com essas pessoas são que mais não votaram na gente, mais votaram no bolsonaristas Marçal, que não sei o quê. ou no Ricardo Nunes.
Pragmáticos. E essas pessoas, você não sabe por que eu não voto no Boulos? Porque o Boulos é muito radical, o Boulos é invasor. Porque o Boulos não vai conseguir dialogar com o empresário. É isso o Exatamente pensamento dessas pessoas? Esse é um pensamento de uma parte do povo, não é geral. Mas é o pensamento de uma parte do povo. Você acha que você perdeu por conta disso? Não, eu acho que eu perdi exatamente porque uma parte da sociedade, inclusive dos trabalhadores, não só da classe média também, da elite, mas Pegou a elite esse não vamos papo, ganhar. né? O cara vive de aluguel e tem medo de invadir a casa? Vou te dar um exemplo concreto. Um exemplo concreto. É foda, nego velho, mas você acha, a vida é dura. A vida é dura. A minha filhinha tá me ligando, Sophie, papai não pode atender agora. Pode, atende ali, pô. Pode, fala com ela aí, tranquilo, senhor. Pode. No final. Fica à vontade. Então, vê só. Você tem uma situação, nós fizemos uma pesquisa Qualis. Você sabe que a pesquisa Qualis é o seguinte: na eleição você faz muito pra entender como é que o povo tá pensando. Pra você poder ver, porra, será que a gente tá indo certo ali e tal? Rejeição, como é que é isso? Aí chegou no final do primeiro turno aqui, eu, Nunes e Marçal, quase empatados. A gente meteu uma quali. Porque a gente estava crescendo na periferia, eu ganhei no primeiro turno em boa parte dos distritos da periferia, mas menos do que a gente imaginava. Gente, eu quero agradecer aqui, tá? A Preta Paula Preta, maravilhosa. Ela tem ajudado muito o canal, ela tem participado muito. Eu agradeço muito, viu, Preta? Um beijo. Se é que eu posso te chamar assim, espero que sim, tá bom? Obrigado, Preta. Um grande beijo no teu coração. E obrigado, ela acabou de mandar 5 assinaturas de presente, 5 pessoas foram presenteadas com a assinatura, e isso também é um incentivo para que vocês se mantenham assinantes do canal, porque é uma das poucas coisas que garante que esse canal fique de pé, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, queridos. Obrigado demais. Vamos lá. Botem um monte de coraçõezinhos aí pra Paula, tá bom, queridos? Por favor. Pô, dá pra crescer, mas o que tá acontecendo? Tem uma trava aí, nós não estamos subindo, o povo não tá vindo com a gente. Aí fizemos uma quali. Pegamos, porra, a vendedora lá da cidade de Tiradentes, no extremo leste, o cara que é camelô lá no Grajaú. Peraí, gente, tem alguém me ligando aqui, deixa eu ver quem é. Alô, quem fala? Alô, boa tarde. boa tarde. Falo com Tatiana Alves Barros Neves. Não. O senhor não conhece? Não. Desculpa, como ter uma boa tarde. Boa tarde. Ai, meu Deus do céu. Vocês recebem essas ligações malucas também, gente? Tatiana, não sei das quantas. Lá você sabe que é Tatiana. É muito bizarro, né, velho? Que bosta, né, cara? Cara, isso que é o pior, né, cara? Como é que os caras pegam o meu telefone e pedem por Tatiana? O meu telefone é conhecido no mundo inteiro, tipo, né, assim, modo de falar, né? Meu telefone é público, tá aqui, ó, tá na tela meu telefone. Aí a pessoa liga perguntando por tal da Tatiana, mano. Como é que meu telefone chegou lá com o nome de Tatiana, cara? Ó, isso vocês estão vendo, isso é a prova de que esse telefone que tá aqui na tela é o meu telefone, tá? É o meu. É o meu telefone direto, tá? Não tenho outro, eu só tenho esse telefone aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Grajaú, o motoboy lá de Perus, na Noroeste, pegamos a manicure, que é lá do Capão Redondo, juntamos esse povo da periferia e a Qualia se reunir, um monte de gente numa sala, num grupo, e fazer perguntas, pra você entender mais ou menos qual é a média do pensamento daquele grupo. E que pessoas que estavam declarando que iam votar no Nunes ou no Marçal e que eram da periferia. Aí, a mediadora do grupo Qualia, que é quem conduz, é o mediador, chegaram a perguntar pra esse grupo. Bom, num dado momento ela perguntou: Quem pra vocês defende os pobres? A gente quer votar no Nunes e no Marçal. Falou, o Boulos. Aí ela perguntou, então por que vocês não votam no Boulos? E a resposta unânime foi, porque eu não sou pobre. O Boulos defende o sem-teto, o cara do Bolsa Família, o cara que precisa de esmola do Estado. Eu sou empreendedor. Eu quero, não preciso de nada. O discurso liberal colou. Você tem uma penetração desse discurso da periferia. Percebam que tem pessoas que são justamente esses bolsonaristas pobres que eu tiro onda aqui na live. Às vezes o cara é motoboy. É um motoboy. Aí ele tem um CNPJ de MEI e ele acha que ele é empreendedor. Ele acha que ele é um empresário, um microempresário. O cara não entendeu para que serve a MEI. Tem gente que vai lá e é manicure e tal e acha que não faz parte da população pobre. A pessoa ganha 4 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, ela já se acha no patamar rico. Sabe, gente? Então tem essa fantasia também. Olha como uma pesquisa esclarece as coisas, entende?
periferia, e as pessoas achando que você tem que ser, se você for mais revolucionário, esse povo vem com a gente. Meu irmão, viva a periferia, vá lá, vá no boteco, vá na igreja, vá no ponto de ônibus, sai falando de blá 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 blá, não é? de socialista de cátedra, qualquer um faz, basta ter boca. Esse discurso liberal ele não tá colando porque o PT afastou do povo? Na minha cabeça é isso. Cara, eu consigo entender diferente. Veja mano, só, que raso. esse discurso liberal, ele pegou numa parcela popular da sociedade, né, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. No mundo inteiro, sim. Você acha que a classe operária é da esquerda no resto do mundo? E aí nós vamos chegar e dizer isso é porque o PT se afastou do povo, ou porque a esquerda no mundo inteiro se afastou do povo? É lógico que teve realmente um problema de distanciamento, de redução de trabalho de base, da esquerda se institucionalizando. Isso é real. E eu, como um cara do movimento social, sempre bati de frente com isso. Sempre bati de frente. E até hoje, né? Nesse governo do Brasil na rua, a gente vai lá falar com o povo, mas não só. Participo de assembleia de movimento social nas periferias, como ministro, né? No meu fim de semana sou eu não estou como governo. Então, mas só para concluir esse raciocínio, Rodrigão. Vê só, a situação teve, é verdade, uma perda de potência da presença da esquerda no território, porque a esquerda apostou numa tática, vamos disputar o Estado, ganhar a instituição, e aí você não tem energia infinita, você não tem quadros infinitos, se você vai mais para essa tática, o cara, aquela liderança vira candidato, e você vai perdendo uma conexão do dia a dia com o território. Isso é real. Isso é real. Agora, você atribuir a isso uma guinada à direita ou a pensamentos liberais, é você não entender a sociedade que a gente vive, cara. Olha isso aqui, olha o tipo de ideologia que chega todos os dias, né? Nós estamos enfrentando, achar que só ter ali a nossa referência lá no território, fazendo o trabalho, ia fazer com que todo mundo fosse revolucionário na periferia, é não conhecer a periferia. É conhecer a periferia por texto acadêmico, é nunca ter pisado no barro. O Genuíno teve aqui e falou que o PT cuidou da barriga do povo, mas não cuidou da cabeça. E o Mujica falou, e eu concordo com o Genuíno, o Mujica falou uma coisa, inclusive fazendo uma autocrítica, dizendo o seguinte: a gente formou consumidores, que a gente melhorou o padrão de vida do povo, o povo que não podia consumir um frango estava consumindo, que não podia fazer um churrasco está fazendo, o povo não tinha uma TV de LED, agora tem. A gente não tá não. Pega o Brasil de 20 anos atrás, antes do Lula. Vai lá falar que não tá não na casa das pessoas. Aí isso é Agora, nós... Gente, o Dudu Alto aqui, ele falou que eu deveria ter... ele quer fazer uma crítica para ajudar a live a melhorar tal. Ele falou assim: ele acha que os vídeos que eu reajo deveriam ter um pouco menos de cortes. Querido, eu não entendi. Me perdoe, eu não entendi qual vídeo que tem corte, que não tem. Se você puder depois, explicar melhor, não entendi, querido. Não fizemos a disputa de formação cultural. E aí que a extrema-direita ganhou da gente. Aí a extrema-direita conseguiu ter uma vitória também por causa disso aqui. Sim. Porque eles conseguiram mexer e lidar com o algoritmo de forma mais rápida. Eles entenderam o algoritmo da rede de forma mais rápida. A esquerda ainda patina até hoje para conseguir ter uma unidade narrativa nas redes, para conseguir ter uma disputa de engajamento maior na rede. E a partir disso... E também porque investiram. Eles criaram um Brasil paralelo da vida que vai ficar difundindo, que é a Netflix da extrema-direita, que fica difundindo que a violência contra a mulher é culpa da mulher. Isso era um documentário da Maria... Dudu Alto, aí eu vou discordar de você, querido. Dudu Alto, eu faço as intervenções que eu acho necessárias. Quem assiste a live aqui, não assiste a live para ver esse vídeo na íntegra. Esse vídeo tem na íntegra na internet. Então a pessoa está interessada nesse vídeo e não quer corte nenhum, ela vai direto na fonte e vê. Quem assiste a live aqui, assiste a live pelas intervenções que eu faço. Por isso que o programa se chama Victor Panchorra, nossa live com Victor Panchorra. Então a única diferenciação que tem dessa live aqui para essa live aqui é que essa live é original e essa live aqui são com as minhas intervenções. Se eu não fizesse intervenção nenhuma aqui, o meu canal nem deveria existir. Desculpa, mas tem que ser assim, querido. Tá? Acho que você tá no local errado. Para ver o vídeo completo, aí não é aqui que você tem que ver. Você tem que ir direto na fonte e dar uma olhada lá. Da Maria da Penha, horroroso.
Sim, eles fizeram um documentário, veja lá, Maria da Penha teve que andar depois com escolta policial, porque começou a ser ameaçada de morte depois desse documentário. Sabe o que era esse documentário? Era o caso da Maria da Penha, que todo mundo sabe, é a lei, mas é uma pessoa, uma mulher que sofreu violências incríveis, vista sob o ponto de vista do marido. E aí eles vendem a ideia de que a Maria da Penha era uma farsante, que isso não era verdade, que ela enganou tudo, que ela criou, desmoralizando a luta contra a violência contra a mulher, e ela começou a sofrer ameaça. Milhões de pessoas viram isso porque eles têm um ecossistema cultural chamado Brasil Paralelo que faz isso e que vai moldando também a cabeça do povo. E a esquerda está atrasada nesse jogo. Agora, por isso que eu acho que é reducionista, Rodrigão, dizer a esquerda tirou o pé do barro, deixou de fazer trabalho de base e é por isso que a sociedade foi para a direita. De fato, nós perdemos muita conexão com o território e é um desafio não só ficar lamentando e choramingando, mas recuperar. Porque eu vejo muito pouca gente que fica dizendo que a esquerda tirou o pé do barro, está com o pé no barro hoje fazendo trabalho com comunidade. Né? Só fica de diagnóstico, de professor. Aí é fácil. Só para me contar o que eu discordo, é que a gente veio falando, tipo assim, do quanto você já fez de mobilização e que hoje vocês continuam fazendo, mas não engaja mais a galera. Não é porque a mobilização ela não tem mais sentido pro povo. É que o povo não se vê mais representado na mobilização. Eu vou te falar com toda Nossa, gente, o povo não se vê mais representado na mobilização. Olha, eu não sei se ele quis dizer isso somente para a esquerda ou para o geral, mas se não se vê mobilizado, pô, o Nicolas botou lá a mobilização. Porque o Nicolas mente, cria um negócio e tem idiota que vai. Agora, as mobilizações do campo progressista aconteceram no momento certo pelos motivos certos. A gente não faz mobilização para absolutamente nada. E não há motivo para ter mobilização dentro de um governo que está entregando o que prometeu. Eu acho meio bizarro você dizer, a esquerda não está se mobilizando. Mas peraí, o governo é de esquerda, o governo é do presidente Lula, o governo está entregando o que prometeu, a gente vai se mobilizar para quê? A gente se mobilizou contra os absurdos que seriam passados por esse Congresso golpista. E estivemos lá, a mobilização funcionou e eles desistiram do que iriam pautar. Funcionou. Agora eu não entendo. Eles acham que porque o Nicolas leva o gado vagabundo pra rua, por qualquer motivo, a gente também tem que levar a gente pra rua pra quê? Não tem sentido. É uma coisa assim meio idiota. Sinceridade, com o meu coração aqui, cara. Que se você pega e fala assim, galera, a 6x1 é pra todo mundo. Não é, você fez uma mobilização, você falou que foi maior contra a perda da blindagem. Que tinha que ter feito, eu acho que tá certo. Mas se você fez uma mobilização pra galera não se fuder mais. Você entende? É tipo assim, ó, não vamos deixar isso mal acontecer. Outra mobilização é que a galera só vai virar pra galera e falar assim, mano, isso que vocês vão ganhar. Ó, gente, só respondendo o Dudu, o Dudu é do nosso lado, tá? Ele tá querendo que a live melhore, mas talvez ele tenha um gosto, né? Vou ler aqui a mensagem dele. Ele falou assim, sim, eu sei disso, né? Ele falou, sim, sei disso sobre as minhas intervenções. Aí ele disse assim, digo sobre intervenções de agradecimentos, por exemplo. Suas reações sobre vídeos são a razão de eu estar no canal, mas os agradecimentos, por exemplo, poderiam ter um espaço específico. Dudu, eu quero ser bem sincero, eu vou te explicar o porquê, tá? Porque, obrigado, inclusive, pela explicação. Dudu, as intervenções de agradecimento são necessárias no momento porque eu não tenho uma equipe que possa separar isso numa parte. E o que acontece? Os agradecimentos, eles somem. Então ali em cima, quando as pessoas mandam superchat, aquele superchat fica ali por um tempo. Se eu esperar, ele some. Eu não tenho equipe para fazer isso para mim. Eu trabalho sozinho. Só para você ter ideia, eu tenho 5 telas na minha frente. 5 telas na minha frente. E essas 5 telas aqui, eu tenho que estar ligado na parte técnica do programa, na parte intelectual do programa, na parte de separação de pautas, na parte digital de arquivos desse lado aqui. Então eu tenho muita coisa para ver, é muita coisa para ver. Então eu não teria como separar um momento para isso, porque não daria tempo e não teria condição técnica de fazer. E eu vou ser bem sincero para você,
eu vou ser bem sincero pra você, eu prefiro inclusive que seja assim, sabe? Por uma questão de gosto e não somente em viabilidade técnica. Eu acho que agradecer no meio faz parte dessa interação, sabe? Eu acho que o programa aqui, ele não tem que seguir essa padronização que alguns outros programas seguem. Não é questão de ser certo ou errado, mas é uma questão que a gente já se acostumou. Eu espero que você se acostume também e continue com a gente. Da mesma forma que eu tô interrompendo o programa para responder você, entende? Eu poderia, então, separar a tua pergunta e só responder daqui 1h30, porque o programa tem quase 3 horas. Imagina, só daqui 1h30 responder, então a gente prefere que seja interrompido assim mesmo, o pessoal já tá acostumado e no momento a gente vai continuar assim, tá bom, querido? Te agradeço muito pelas colocações e eu sei que a gente tá junto, tá bom? A Preta Paula querida, ela falou assim, quem ganha 100 mil reais conseguiu convencer quem ganha 10 mil que o problema tá em quem ganha 1.000 por mês. Caramba, ótima colocação, Preta, é exatamente isso. E o problema é que os caras que ganham, tem muito cara que ganha 1.000 que foi convencido também, entende? É meio bizarro, tá? Vamos lá, bora lá. Vão ganhar com isso. É um ganho real. A 6x1, cara, não me interessa se o cara é lá da favela, se ele é classe média ou não. Isso aí é pra todo mundo, você entendeu? O cara que tá lá na favela, que ele acha que ele não é o pobre, ele vai se ver representado na 6x1 também, porque ele vive a 6x1. Nessa hora é que eu acho que a mobilização, ela tem que ter eficácia e tem que ser feita. Porque a galera vai abraçar isso aí, Robertinho, mano. deixa eu te falar uma E coisa. você entende? Por que a galera não faz essa? Mas Cara, a gente já fez o 6x1. Ele não entende. Mano, o cara ele é tão desligado ele é tão desligado do negócio que já foi feita uma sobre isso. Cara, ele tipo assim, eu não entendo, sabe? Tipo assim, o cara é desconectado da realidade e ele acha que ele tá dando uma opinião revolucionária. Olha, vocês já deveriam ter feito o 6x1. Mano. Mas vamos ver a pra realidade. enfrentar mesmo. Por que a galera não faz? Vamos peitar os grandes a lá de galera cima. fez, cara. Nós chamamos 3 mobilizações nacionais contra 6x1 no último ano e meio. O cara é totalmente desconectado da realidade. Já foram feitas as manifestações do 6x1 e o cara achando que ele tá inovando. Ele tá inovando. Vocês tinham que fazer agora porque isso é estratégico. Já tiveram várias. Ai, meu Deus. Alô, quem fala? É Vitor? Oi. Querido, desliga a TV, fala comigo pelo telefone, querido. Fala comigo pelo telefone, esquece o som da TV. Vou desligar. Tudo bom, Vitor? Olá, querido, pode falar, querido. Quem fala? Aqui eu tô falando, aqui é Pedro, tô falando aqui de Santo Amaro. Beleza, Pedro. Obrigado pela ligação, pode falar. Rapaz, eu sou seu fã, velho. Ô, querido, obrigado. Sou seu fã, velho. Vou fazer um pitch pra você daqui a pouco. Oh, meu Deus do céu. Eu assisto todo dia você aqui. Tô assistindo aqui agora, assim. Você com a mulher de Crezão aqui, não é coisa antiga. Viu? Mas você é nota 10, nota 10 não, você é nota 1000. Obrigado, querido. Fico envergonhado aí. Não sou tudo isso não, mas recebo com carinho, Viu? Essa extrema é vagabunda, essa extrema-direita. A gente vai combater. Pô, dou maior ponto a você. Obrigado, querido. Te agradeço muito. Pode contar comigo, vamos continuar nessa luta. Essa luta não vai parar, não. Com certeza. Eu vou mandar um pix pra você para me ajudar. Obrigado, querido. Como é que eu faço para membro? Para ser membro do canal, querido, é pelo YouTube, tá bom? Pelo YouTube lá. Se você puder, entra no nosso grupo de WhatsApp que o pessoal lá dentro te explica. Pronto. Tá bom? Te agradeço muito. Mas o Pix é esse número aqui mesmo que eu tô ligando pra você. Isso, é esse mesmo, é exatamente esse. Bom. Valeu, meu irmão. Obrigado. Você é o cara. Obrigado, querido. Não fala assim não. Obrigado. E que Deus lhe abençoe. Estamos juntos, querido. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado pela ajuda. Valeu. De nada, meu irmão. Até mais. Tchau. É muito bom, né, gente? É um carinho. É que eu fico... Esse negócio de ficar elogiando, gente. Eu não precisa elogiar, gente. A gente tá junto nessa luta. Todos nós dependemos, né, de toda a comunidade. E eu agradeço muito a todos vocês, queridos. Vamos lá, bora. Mas adorei a ligação.
no meio. E por que não fechou, então? Por que o povo deu não foi. vibração O nisso? povo não foi. Porque não tá representando o povo não se vê representado, Meu caro. Caraca, cara, que colocação. Mano, esse entrevistador, cara, é muito sem noção. Mas é o velho. seguinte, você levanta a bandeira, você trabalha a pauta, né? Você não tem como obrigar ninguém a ir pra rua. Você trabalha a pauta, você divulga, você constrói, você chama todo mundo. Você não tem como arrancar a pessoa da casa dela e falar, vá pra rua. Não foi falta de iniciativa. Nós chamamos um monte de mobilização com 6x1. Pega o que o VAT fez com a Érica depois do projeto, né? Agora, sabe o que eu comecei a fazer agora no Governo do Brasil na Rua também? Ontem, eu reuni com 8 categorias de trabalhadores do Mato Grosso do Sul. Tinha trabalhadores da alimentação, metalúrgicos, trabalhadores comerciários, que é onde a 6x1 mais pega, é no comércio, no varejo, nos serviços, né? Trabalhadores da indústria de outros setores, trabalhadores da educação, um monte. Fizemos um baita encontro para organizar a jornada de luta pelo fim da 6x1. Segunda-feira eu vou estar às 6h30 da manhã numa fábrica metalúrgica no ABC para conversar com os trabalhadores dentro da fábrica pelo fim da 6x1. Na outra semana nós vamos estar com os comerciários de Osasco numa assembleia prevista para 1.000 trabalhadores para organizar a luta contra o fim da 6x1, pelo fim da 6x1, né? O governo Lula tomou a decisão de já que vai votar, não vai votar no Congresso. Sabe o que o Lula vai fazer? Isso no Carnaval? Vai botar um projeto de lei com regime de urgência pelo fim da 6x1. Sabe o que isso significa? Projeto de lei com regime de urgência mandado pelo presidente da República, o Congresso é obrigado a votar em 60 dias, senão tranca a pauta. Então vai ter que votar 6x1. Máximo de jornada de 5x2, máximo de 40 horas semanais, sem redução de salário. Aí, bicho, sim, nós temos que fazer o que a gente tem condição de fazer. Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Inclusive, vai precisar da mobilização social para ajudar a pressionar no Congresso. Aí você ainda vê gente dizendo, porra, mas então, isso é uma traição do governo Lula. Comprando briga com a CNI, com a CNA, porque tinha que ser o máximo de 4x3 e de 36 horas. E quem não faz... Aí você olha e fala, Jesus, dai-me luz, Jesus. Então você veja, a vida é dura, cara. Você não vai... O que fazer política significa enfrentar a contradição e partir da realidade. Sabe uma crítica que eu tenho a um segmento da esquerda, que eu chamaria de um segmento academicista ou lacrador? Isso. Vai, pega. É o seguinte, é uma turma que se comporta como se fosse uma consciência crítica da esquerda, um superego da esquerda. Então, o trabalho principal é você ficar falando o que a esquerda não faz, onde a esquerda erra, onde a esquerda real, a esquerda popular, a esquerda que disputa de verdade, né? É uma consciência crítica, uma testemunha da história que fica ali dando aulas de saber do que a esquerda deveria fazer. Só que só pega para convertido. Exato. É uma vanguarda muito aguerrida, só que sem nenhuma retaguarda, é o general sem exército. Exato. Não tem ninguém indo atrás dele, não bota 10 pessoas na rua, não Exato. convence o vizinho das suas posições. Perfeito. E meio que quase se regozija porque ele é o mais revolucionário que todo mundo. Exatamente. Isso aí, gente, é basicamente o que o Jones Manuel tenta fazer no âmbito de participar da política, tá? Porque o Jones Manuel é muito bom em muitas coisas, o conhecimento histórico dele é muito bom, de várias coisas, mas no âmbito do fazer, no âmbito do executar, é exatamente, ele caracterizou o que é o Jones Manuel, é só isso, é exatamente isso. Sabe por quê? Porque não precisa lidar com a vida real. A vida real é feita de contradição. A vida real é feita de negociação real. Perfeito. A vida real, não dá pra você ser purista e falar, é tudo... Não só o Jones Manuel, tá? Tem vários outros, tá? E eu continuo dizendo, eu gosto desses caras aí. Tipo, eu gosto do Jones Manuel nas coisas de pensamento e tal. Mas quando o Jones Manuel começa a tentar aplicar coisas, fazendo críticas ao atual governo que não tem sentido nenhum, aí ele caga tudo. E o Ian Neves é a mesma coisa. O Ian Neves é a mesma coisa. Eu adoro as aulas de história que ele dá, as relações que ele faz. Mas quando ele vem pro mundo real, os dois patinam. Quando o Ian Neves e o Jones Manuel tentam se arriscar na vida real, eles parecem aqueles caras que colocaram patins pra patinar no gelo no primeiro dia e não conseguem ficar em pé por 2 segundos e cai que nem... Sabe? É exatamente isso. Imagine 2 pessoas que nunca patinaram no gelo, botam aquele patins de esqui e entram. E o cara vai lá e empurra assim, ó. O cara não consegue ficar de pé. É ridículo. Chega a ser ridículo, é infantil, é engraçado. Entende? E o Boulos tá falando exatamente isso.
Tudo ou nada. Ou vai ser 4x3 agora, ou a gente não aceita nada e o resto é traição. Essa vida real, dizer, ou você tem que ter o programa máximo do socialismo, ou você é traidor. Essa visão purista é de quem se contenta só em ser consciência crítica e não disputa a consciência dos trabalhadores reais. Aqueles trabalhadores, a manicure lá da cidade de Tiradentes que falou, eu não vou estar no Boulos não, porque o Boulos é radical de... Eu quero agradecer o Márcio Ribas, querido, que se tornou membro oficial da live. Um beijo no teu coração, obrigado. E a Fátima Oliveira, querida, ela mandou um superchat e ela falou assim: Boulos tem uma paciência que me irrita. Os caras são alienados e a tal Maria Tereza tá surtada. Deixa ela aí. Maria Tereza, eu não vou ler as tuas mensagens. Se você é bolsonarista, querida, você pelo menos tem que ser rica, tá? Se você é bolsonarista e pobre, eu não leio, tá bom, querida? Agradeço muito. Se você quiser que eu leia alguma mensagem sua, Pix acima de R$100, tá? Porque não adianta achar que é rica mandando um superchat de R$10 que eu não vou ler, tá bom? Superchat de R$10 é só pra galera aqui democrática, tá bom? Bolsonarista só acima de 100, tá? Radical demais. Queridos, segura um pouquinho no telefone aí, gente, senão eu não consigo avançar na pauta. Mas essa divisão acaba que tá no DNA da esquerda, né? Eu acho que todo mundo da esquerda já foi dividido. Deixa eu te falar, a prova disso é o esse debate. PT e o PSOL. Se não tivesse essa divisão, não existia PT e PSOL. Mas isso é disputa de rumo. Ter diferença na esquerda é normal, mano. E é bom. A esquerda não tem pensamento único e nem deve ter. Só que a gente tem que colocar essas diferenças como elas são, não como caricatura. Do meu ponto de vista, é o seguinte. Nós temos uma esquerda popular, que está nos movimentos sociais, uma esquerda que está no trabalho real com o povo, que tem muitos dirigentes partidários e parlamentares juntos, que se alinham com isso. E a esquerda popular sabe que a vida é dura. Quando eu participava e organizava ocupação de terra improdutiva pelo MTST, se eu chegasse na Assembleia com 5 mil pessoas que estavam pagando aluguel sem poder, ou numa área de risco, e dissesse, gente, ou é socialismo e a desapropriação da especulação imobiliária ou é nada. Eu ia ser linchado. Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que negociar com o proprietário para não ter despejo. A gente tinha que negociar prazo na justiça. A gente tinha que negociar com o governo, às vezes de direita, para poder sair um bolsa aluguel, para poder sair uma moradia. Porque essa é a vida real de quem trabalha com o povo. Não é a vida de quem está propagando, dizendo eu sou o mais revolucionário do mundo e todo mundo está traindo e não sei o que e tal. Fala isso, bicho. Até papagaio fala. Agora, a questão é quem constrói uma esquerda real que tem capacidade de disputar e derrotar a extrema-direita em eleição. Uma esquerda real que tem capacidade de mobilizar o povo no movimento social. Uma esquerda real, de verdade, que vai disputar. Cara, o que o Lula está fazendo na geopolítica mundial, foi o único cara que bateu de frente com o Trump. E aí, as pessoas parecem que abstraem a realidade do que é a consciência do povo, a força da extrema-direita, o centrão no Congresso, e saem fazendo uma lista de desejos do que a esquerda deveria fazer. Eu acho. Olha, o Mr. Leco oficial, ele falou assim, ele mandou superchat, ele falou assim: na minha visão, o Lula foi esperto demais em levar o Boulos para perto dele e um dos mais preparados para substituir ele no futuro. Falta o Renato Freitas lá também ainda. O Boulos e o Renato Freitas, eu acho eles bem diferentes, mas ambos são maravilhosos. Hoje, pragmaticamente, o Boulos, ele já é ministro, né? Porque o Boulos já tem a bagagem para ser ministro, né? E com certeza ele vai ser um dos caras que pode sim no futuro substituir o Lula. Mas eu vou ser bem sincero para você, tá? Eu desde o começo, quando o Flávio Dino entrou no STF, eu achei que foi um grande erro colocar o Dino lá, porque o Dino para mim era o futuro presidente do Brasil, tá? Depois do... Só que eu já tô achando que o Dino é capaz de sair do STF e ser candidato a presidente do Brasil daqui uns anos, tá? Eu acho que hoje ninguém teria mais condições do que o Flávio Dino para ser presidente. Eu não acho certo o Flávio Dino sair do STF para virar presidente. Eu não acho certo. Eu não gosto. Mas talvez tenha sido necessário por uma estratégia. Tem gente pensando muito lá na frente. O Flávio Dino tá fazendo coisas que nunca ninguém teve coragem de encostar. Ele tá fazendo hoje, como os penduricalhos e várias coisas. O Flávio Dino tem muita chance de ser o próximo presidente do país, tá? E eu vou falar pra vocês, é capaz dele ser apoiado
e sair com honrarias do STF e ser apoiado de forma, como posso dizer, de forma moral, assim, né? Por uma saída democrática estratégica. E eu tô falando também não somente de preparo intelectual para ser presidente, mas o Flávio Dino é o único que tem bagagem política e eleitoral para ser presidente. Ele é um cara votável, entende? Porque às vezes o Boulos, ele pode ser um candidato a presidente, mas ele não é um cara que tem o voto, ele não tem um cara que... Ele não é um cara que ainda possa ter uma capilaridade política da questão eleitoral. O Dino é um monstro nas eleições. O Dino, qualquer coisa que ele entra, ele ganha. Ele ganhou tudo até hoje. Entende? Então o Dino, ele além de ser o que ele é como intelectual, ele também é um cara que funciona dentro do esquema eleitoral. É incrível, é difícil falar sobre isso. Mas existe o político intelectual, que ele é bom por ser bom naquilo que faz, mas existe o cara que funciona na urna. E o Dino, ele funciona na urna. O Dino é um cara que funciona na urna. Pra coisas grandes, sabe? Eu acho que ele funcionaria. Eu acho normal, pode existir, a esquerda ela existe, ela sempre existiu, você tem toda a razão. Mas nós temos que colocar o debate como ela é. Sabe por quê? Porque senão fica só uma voz dizendo, e aí as pessoas, os militantes de esquerda, muitas vezes desavisados, vão olhar e falar, porra, esse Lula, mas não, ele abandonou a esquerda. Esse Boulos também que entrou com o Lula não é mais o mesmo, tá traindo as pautas. E nós somos os revolucionários, estão aqui. Revolucionário de apartamento? Mas assim, de verdade, olha a sua história. Você mesmo já falou que você foi preso muitas vezes, a maioria das vezes até por posições políticas, enfim. Todas elas por posição política. Nunca fui preso por rachadinha, então, por corrupção, por esquema. Olha, todas elas por estar do lado do povo e não recuaria. Se fosse de novo, estaria no mesmo lugar. Mas você é o cara que veio do enfrentamento dessa posição radical. Você era o radical da situação. E hoje você me traz um discurso muito menos agressivo, né? Até... Essa é uma evolução? Isso é uma melhora? Ou realmente tem... Você acha que o Boulos deveria ter existido então ou não? Foi lógico, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, muito pelo contrário. Agora, eu estava fazendo luta por moradia, ocupação de terra, lá em 2018, e estava lá em São Bernardo contra a prisão do Lula. Eu estava fazendo luta pra caramba para retomar o Minha Casa Minha Vida, mas estava lá em Brasília contra o impeachment da Dilma. Ser radical não quer dizer ser inconsequente, ser irresponsável com a história. Então, eu sou a mesma pessoa, cara, que há 25 anos atrás foi organizar o Movimento Sem Teto e bateu de frente com tropa de choque, a mesma. Não me arrependo de uma vírgula. Já paguei o preço em eleição por isso e acho que vou continuar pagando ao longo da minha vida, mas eu não apago minha história. Eu não vou dizer pra ninguém, esqueçam o que eu fiz, esqueçam o que eu escrevi, nossa, eu era imaturo. Porra nenhuma. Defendo tudo que eu fiz. Eu acho que o movimento social é a coisa que mais fortalece uma democracia. Agora, para mim, nós temos que discutir o que é ser radical. Ser radical é sair gritando as palavras mais revolucionárias. Para mim, é mais radical organizar a cozinha solidária na periferia, fazer formação com o povo na periferia, do que escrever 10 livros ou gravar 100 vídeos vomitando socialismo a cada 10 palavras. Ô Boulos, você nunca pensou que o preço foi alto demais? Você vê, você chega aqui, a gente conversou um pouco e você falou de suas filhas 2 vezes. Falou, preciso ir pra casa que eu tô com saudade das minhas filhas. Agora a mesa te ligou, preciso atender minha filha. A gente vê o carinho que você tem por elas, né? E assim, eu vi que tanta coisa aconteceu na sua vida, igual nas últimas eleições, cara te acusar de usuário de droga, falsificar, né? Pelo amor de Deus, gente. Ai, meu Deus do céu, que pergunta babaca. O preço não foi alto demais, o Boulos? Cara, tipo assim, ele é assim desde sempre, gente. Lógico, o preço sempre é alto demais, mas tem alguém pra fazer. O cara tá com isso no sangue. Ai, gente, que perguntinha. Eu tô arrependido de ver isso. Aqui, ó, tem um laudo aqui e tudo. Isso chegar dentro de casa deve ser difícil demais. Você já pensou em desistir, coisa do tipo? Obrigado. As filhas dele vão ter orgulho dele. Eu tava aqui radical pra caralho, o cara pega no meu ponto fraco. Deixa eu te dizer, bicho. Eu sempre tive muita convicção da luta, dos meus ideais, lógico, dos óbvio. princípios que eu defendo. E isso é minha vida.
Entendeu? Eu não consigo ver minha vida sem a militância. É lógico, óbvio. Desde moleque. Da minha vida é natureza do militância. cara. Então, é meio assim, falar, pô, vou desistir da... Minha vida esvaziaria, porque minha vida é isso. Eu acho muito mais difícil a vida das filhas do apresentador vendo ele fazendo essas perguntas idiota. Tu imagina a filha do cara, meu pai tá fazendo essas perguntas idiota pra quê? Eu me sentiria muito pior. O Boulos, a pessoa vai ter orgulho dele, né? Ó, meu pai, meu pai fez várias coisas que ajudou muita gente. Agora imagina eu, filho do cara ali, falando, meu Deus, pai, por que tu tá fazendo essas perguntas idiota? Isso sim é ser difícil, esse é um preço alto pra pagar. Isso. Mas a única vez que eu pensei em desistir, e de verdade, você fica puto muitas vezes, lógico. Acontece muita coisa. Que merda, né? O que você escolheu pra você? Mas a única vez que eu pensei de verdade em desistir foi por conta das minhas pequenas. Foi em 2018, elas ainda meninas. 2018, a Sofia tinha 8, a Laura tinha 6 ou 7. E que elas têm 1 ano e meio de diferença. E elas chegaram da escola um dia chorando, porque as aluninhas ali, e uma professora era bolsonarista também, sabe dizer que o pai delas tomava o que era dos outros, era ladrão, invadia a casa, tomava terra. Mano, tua filha de 6 anos e de 8 chegar chorando porque sofreu um escracho na sala de aula por causa das suas escolhas, do que você fez, ali me quebrou de um jeito. Eu tava no meio de uma campanha pra presidente da República, mas ali quebrou minhas pernas, viado. Ali quebrou. Depois teve vários episódios, né? Eu fui candidato a prefeito de São Paulo 2 vezes no segundo turno, fui deputado, sou uma figura pública do nosso campo da esquerda, nunca Faz parte, pô. tive meias palavras pra dizer o que eu defendo. Faz parte. E é foda esse negócio do laudo falso lá, do vagabundo do Marçal, que agora foi condenado a pagar 100 mil, mas o que é 100 mil? Pra esse cara, perto do estrago que ele fez. Aí não tô falando nem só do estrago pessoal, porque aí minhas filhas já estavam mais maduras e mais calejadas. Elas lidaram com isso talvez melhor do que eu. Tá? Minhas meninas lidaram com isso melhor do que eu, nesse caso do ano retrasado. Mas do que o cara ajudou a decidir uma eleição. O Tarcísio foi lá no dia do segundo turno da eleição, numa coletiva de imprensa, e se prestou a dizer que o crime organizado pediu voto pra mim. E não aconteceu nada. Nada. O cara é governador de São Paulo, com a urna aberta. Exato. Com certeza pedi muitos milhares de votos por aquilo. Não aconteceu nada. Então, cara, você tem que ter casca grossa. Eu aprendi a ter casca grossa. Agora, quando mexeu, pegou no meu fígado, pegou na minha alma, foi quando mexeu na estabilidade das minhas meninas, da minha família. Né? Isso aí, bicho. Você tem que aprender na política a ser alvo, óbvio. A sofrer muita injustiça. Injustiça pra um cacete. Cara. Ouvir mentira do que você tá fazendo e ter que conviver com isso, ter que lidar, né? Mas... Qual foi a pior mentira que já inventaram de você? São muitas, né, cara? São muitas, mas eu acho que essa aqui teve... O problema não é a pior, porque tem as mais escabrosas possíveis, mas eu acho que a que teve mais alcance foi essa da cocaína, na eleição passada. Porque aí, bicho, eu andava na rua e a gente falava, Boulos, mas não sei o que, você... Um cara até que ia votar em mim, queria me defender. Ele falou, não, mas não tem problema, tem gente que passa por isso mesmo. Ou seja, até o cara que queria votar em mim incorporou e achou que era verdade. Você tá Ele entendendo? aceitou. Lá em Minas, assim, na percepção que eu tenho, algo, pelo menos lá na minha região, algo que manchou muito a sua história, até pelo fato do outro político ser muito próximo da região, foi quando eles falam lá que você salvou o Janones da rachadinha, né? Uhum. E teve áudio ali dele fazendo rachadinha, nossa, nada dividindo a ver, ali com funcionário do eu não acredito que ele não sabe sobre isso. isso. Parece que seu voto foi decisivo ali. Vamos falar da história? Eu acho importante falar disso. Vê só. Tem áudio. Pra mim, o Janones fez rachadinha. Acho muito difícil. Ele depois reconheceu na justiça que fez. Gente, vamos lá. O Janones fez rachadinha? Sim, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês. O Janones fez um acordo de não persecução penal, eu acho que foi penal. Então ele admitiu que fez para fazer um acordo e sair ileso da situação, tá bom? Então ele fez sim. Só que o Boulos não teve nada a ver com isso. O Boulos simplesmente pediu o princípio da isonomia por conta de outros casos parecidos lá, para que o Congresso trabalhasse de forma isonômica para todas as pessoas que fossem para o Conselho de Ética. Foi só isso. Vamos lá. Fez, né? E pra mim quem faz rachadinha tem que ser punido. Sabe qual foi a questão ali? Eu acho importante a gente dizer, porque senão fica a história contada e narrada por quem tem interesse em queimar a imagem de outros. Tinha acontecido o seguinte: eu era membro do Conselho de Ética da Câmara como deputado.
3 meses antes do caso do Janones estourar na imprensa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha absolvido sumariamente todos os bolsonaristas que participaram do 8 de janeiro com um argumento de que isso foi antes da posse deles como deputado. A posse de um deputado é 1º de fevereiro. Os bolsonaristas que participaram do 8 de janeiro, portanto, ainda não tinham tomado posse e, portanto, eles não podiam sequer ser julgados pelo Conselho de Ética. E tem muitos deputados nessa situação? Tinha uns 8, 9. Fomos nós, o PSOL e o PT também, eu acho, mas foi o PSOL que iniciou a ação de entrar para a cassação dos caras porque fizeram. O Arthur Lira deu um parecer dizendo que foi antes da legislatura e esses caras não podem ser julgados. Aí veio o caso do Janones. E os mesmos bolsonaristas que tinham sido salvos com esse argumento queriam caçar o Janones por causa de luta política. E o que o Janones fez foi 2 anos antes da legislatura dele tomar posse como deputado. Então, eles salvavam um lado, que eram os bolsonaristas, porque 20 dias antes da posse não podia julgar. E queriam ferrar um cara que era do outro lado, porque tinha defendido o Lula e fez a campanha do Lula, que aconteceu 2 anos antes da posse. Qual foi o meu parecer? Eu fui sorteado como relator, não escolhi ser relator, ali é por sorteio. Fui sorteado como relator. Meu parecer foi o seguinte: se fez rachadinha, pague. Ministério Público, Justiça, Polícia Federal, bote na cadeia. Não tem nenhum compromisso com ele, muito menos com os erros dele. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês usaram uma regra para poder salvar os bolsonaristas e querem desviar essa regra para poder condenar o outro porque ele é do outro lado? Isso é linchamento, isso eu não vou permitir. E falei, o mesmo critério que foi usado para os bolsonaristas tem que ser usado para ele. Foi isso que aconteceu. Em nenhum momento eu disse, o Janones não fiz, defendi, o Janones não fez rachadinha. Eu ouvi os áudios, eu vi. Agora, quem tinha que fazer ele pagar o preço da merda que ele fez era a polícia. Agora, se a Câmara quisesse caçar, então que não usasse 2 pesos, 2 medidas. Caçasse também os outros que fizeram antes do mandato. O que não podia era ter um linchamento político em que os bolsonaristas saíam ilesos e o cara que apoiou o Lula se ferrava. Você sabe que moralmente foi errado, né? Moralmente o Janones... Moralmente foi errado, mano. Não dá, não. Moralmente foi errado. Não existe. O cara, eu não sei o teu nome. O cara, essa decisão do Boulos não teve absolutamente nada moral. Foi totalmente técnica. Princípio da isonomia é o princípio da equidade, o princípio de todo mundo ser tratado da mesma forma. Pelo amor de Deus, decisão técnica. Se vocês agiram assim para caso tal semelhante, ajam assim também no caso dele. Apesar de eu ser contra, vocês vão ter que agir assim também aqui. Não tem absolutamente nada a ver com moralidade. Nada a ver. Mas mesmo se você quiser julgar que é moral ou não, foi moral. A moralidade está em dar o mesmo tratamento para todos. Gente, cara, não é possível. Esse cara tem algum problema de entendimento, não é possível. Não, pra mim, moralmente, não foi errado, não. Não foi? Não. Eu vejo que você tomou uma decisão legalista, ó. Legalmente. Eu tomei uma decisão política. Mas é isso. Mim, a moral, ela não tá desvinculada da política. Né? Caraca, eu tomei uma decisão política de não permitir um linchamento. Moralmente seria errado se eu deixasse os bolsonaristas que já deveriam ter sido caçados linchar e tripudiar o cara. Não pode, né? A mesma regra que eles estavam usando contra o cara, os caras se safaram 2 meses antes. Aí não, isso seria moralmente errado. É 2 pesos, 2 medidas. Exato. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Enfim, exato, óbvio. O Cabeleira falou isso, então eu vou aproveitar pra tirar uma dúvida minha sobre você mesmo. Bora. Essa do Janones já tá explicado. Dá o like aí, galera. A gente tá com 2.000 pessoas ao vivo nessas sextas-feiras à tarde. Então dá o like, compartilha. Vamos bombar essa live aí. Vamos bombar. Me explica, porque o que eu sempre mais ouvi falar sobre o Boulos é que realmente foi o drama das suas menininhas. De que o Boulos é o cara que invade as propriedades, que ele toma as casas. De onde surge isso? Cara, Por que isso é cravado no seu nome? Bora lá, Robertinho. Isso surge porque eu dediquei 20, 25 anos da minha vida para lutar com o Movimento Sem Teto. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Fui coordenador nacional por mais de 10 anos do MTST. E o que o MTST faz? O MTST identifica imóvel nas cidades. O MST atua no campo, no rural, o MTST nas cidades. Gente, eu já expliquei isso aqui umas 20 vezes, mas nada melhor do que o próprio Boulos explicando. Olha, essa explicação é muito boa para vocês decorarem. Talvez tenha alguém aqui que não entenda o que é o Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto.
entendam que o movimento, ele não é um movimento aleatório de interesse pessoal. Ele é um movimento de denúncia. Denúncia, percebam. Identifique imóveis que estão abandonados. Não é a casa da tua tia que tem 3 casas de aluguel. Né? Não é a casa da praia que o outro tem. Não é isso. É imóvel abandonado. É uma sede da Volkswagen. Não é? Não, por exemplo, foi um terreno da Volkswagen que o movimento ocupou em 2003. Eu fui um dos coordenadores daquela ocupação com muito orgulho. E ali, você pega, seja o prédio abandonado no centro da cidade que virou lugar lá para noia, né? De violência contra a mulher, onde tem estupro. Seja o terreno baldio que está abandonado lá na cidade e que estão em situação ilegal. Não é um imóvel que vai lá, vai construir uma escola aqui, o povo vai entrar no meio. Não. O que é situação ilegal? Não estão cumprindo função social. Quero agradecer muito ao tio Gil, viu, que mandou uma assinatura de presente. Um beijo, tio Gil. Obrigado. Queridos, se vocês puderem, tá? Quem puder, manda pinguinho na live aí. Vocês sabem que eu não peço, eu sou péssimo de ficar pedindo aqui, eu não gosto de ficar pedindo. Mas, tipo assim, a gente já vai para quase 3 horas de live aqui, gente. Nós tivemos R$20. 20 reais, é. R$20 de ajuda aqui, gente. Vocês sabem como é importante. Não, agora temos 30 e poucos reais. Se vocês puderem, gente, dá uns pinguinhos aí, tá bom, gente? Eu agradeço muito, deem uns pinguinhos aí na live. Eu agradeço demais, tá? Isso aí ajuda no final do mês a gente ter o subsídio para manter a live de pé. Que é algo da Constituição de 88. Sim. Uma propriedade tem que cumprir função social. 2, devem muito imposto. Às vezes, muitos desses imóveis devem mais imposto que o valor do imóvel. E que pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, já deveriam ter sido desapropriados para a moradia popular. Eles chamam utilidade pública para moradia de interesse social. Isso é lei, isso não é a minha vontade, do sem-teto, do movimento social, da esquerda. É lei. Todos os imóveis que você ocupou se enquadravam nessas Todos os imóveis que o MTST ocupou, porque é uma luta coletiva. Desculpa. Desculpa, é coletivo. E da qual eu, como coordenador do movimento, não tiro meu corpo fora, fiz parte. Eram imóveis em situação ilegal, com dívida de imposto, sem função social, para especulação imobiliária. E o que o movimento fazia? Ocupa para poder pressionar o poder público para cumprir a lei, que é desapropriar o imóvel para moradia popular. O que tem de errado nisso? Então, mas tem uma diferença entre ocupação e invasão. O que vocês faziam era invasão para acelerar o processo, não é? Não, veja, é sobre isso também? O que a gente chama de diferença de ocupação e invasão? Invasão... Caraca, mano. Cara, o cara... Eu não sei se faz de ignorante, se é ignorante, se só quer atacar o Boulos. Olha a diferença que vocês invadiram. Você tem que ocupar o espaço pra mostrar que ele tá inutilizado. Não é invasão. O bagulho tá abandonado. Meu Deus do céu, gente. Cara, ai. Então, é quando você entra num lugar que já tem uma destinação e o povo lá. Então, por exemplo, invasão foi o que os Estados Unidos fez no Iraque, invasão foi o que os Estados Unidos fez nos países árabes, foi o que quer fazer na Venezuela agora, na América Latina. Isso é invasão. Então, tem um povo lá e você entra pra querer tomar de conta na mão grande. Ocupação é imóvel abandonado, largado, que só interessa para meia dúzia de magnata da especulação imobiliária, de fundo imobiliário, né? Enquanto o povo está sem casa, que está descumprindo a lei, reitero isso, imóveis em situação ilegal, e que o movimento social entra para pressionar o poder público a fazer um programa social e dar moradia para o povo, cara. Exato. A gente já conseguiu mais de 50 mil moradias para famílias dessa maneira. Isso é luta legítima do movimento social, é instrumento de pressão. Até parece que o cara não sabe que quando o cara é muito rico e ele tem um monte de imóveis abandonados por aí, o cara vai lá, dá um dinheirinho pro fiscal e fala, ó, faz vista grossa, finge que não viu. Ele sabe que tem isso, ele sabe que é dessa forma que funciona. O que o movimento faz? O movimento desmascara, fala, ó, tamo aqui. E aí, vai ficar sem fazer nada? E é só assim que o poder público se movimenta, porque ele fala, ó, não tem mais como esconder, os caras estão lá. Não dá mais, eu vou esconder como isso aqui? Não dá. Mano, tipo assim, cara, é revoltante, gente, é revoltante. Olha, quero agradecer, gente, a Maravilhosa, ela já mandou 5 assinaturas no começo da live, e a Maravilhosa acabou de mandar mais 5 assinaturas de presente pra live. Eu pedi aqui os pinguinhos da galera, e a Maravilhosa sempre faz um gesto aqui pra incentivar a galera a ajudar a live, porque vocês sabem, gente, a live aqui só tem vocês pra ajudar. Então é extremamente importante que mandem uns pinguinhos, né, para que a live sempre tenha um subsídio para que possa existir dia a dia. Mari,
um beijo no teu coração. Obrigado mais uma vez. Marco Antônio, querido, muito obrigado. O Bruno Maricato, um beijo. A Neuza Maria, sempre aqui com a gente. Um beijo também. Muito obrigado a todos, cara. Estão mandando os pinguinhos. Obrigado, queridos. De pensão, ok. Então, alguém vem chegar pra mim, e muitas vezes, sabe o que mais me deixa intrigado, Robertinho? É que quem vem querer apontar o dedo pra mim, pra falar invasão, por exemplo, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ficou na campanha falando invasão. Porra! O cara é envolvido, suspeito de máfia da creche. O cara é suspeito de desvio de merenda. O cara é suspeito de todo tipo de esquema que não presta no transporte, no ônibus. E o cara acha que tem autoridade moral pra apontar pra mim porque eu lutei com sem teto? Um orgulho. Vergonha eu teria se eu fosse acusado do que ele e boa parte da turma da direita e do Centrão é acusada. Eu teria uma vergonha, porque eu nem tinha coragem de vir aqui nesse podcast falar com vocês. Porque aí eu teria vergonha na cara de falar, porra, cara, olha a merda que eu fiz. Não, esse cara não tem. Eles vêm aqui e ficam blá, blá, blá. É verdade que quando tem essas ocupações, né, em alguns edifícios, vamos pensar em um edifício enorme aqui que não está cumprindo função social, que está endividado com a cidade e tudo mais, a VNPTU, todas as coisas que precisam ser cumpridas, não foram. Tem uma ocupação lá dentro. Eu já ouvi falar que tem uma galera que depois vai lá e recebe um aluguel dessa galera que está ocupando. Isso existe? Existe todo tipo de gente. Em todos os lugares. Por exemplo, no meio dos podcasts da comunicação, deve ter um monte de gente que faz podcast vendido para poder... É cada pergunta, gente. Olha, os caras estão de parabéns. Se era para ser assim, vamos só fazer perguntas idiotas, estão de parabéns. Porque é cada pergunta que é brincadeira. Defender o interesse de alguém. Não tem? Já tentaram fazer isso com a gente. Foi quando a gente se ferrou. Gente boa e gente ruim tem todo canto. Então, é lógico que tem aproveitador que se mete dentro da luta legítima do povo pra querer ganhar dinheiro em cima da miséria das pessoas. O que não tira legitimidade. Não é sobre o movimento. Porque o movimento tem que acontecer. Nós já expulsamos gente do MTST porque tentou fazer isso com o movimento. Já aconteceu isso. Já, e nós mandamos embora. Expulsamos publicamente, com nota pública e denunciando. É porque é uma afronta muito foda. O cara vai lá, faz a ocupação, se dispõe a fazer um enfrentamento que não é fácil. Você viveu isso, você sabe que não é fácil. Aí o cara tá lá, consegue pegar um pedacinho que nem é o mais confortável. Vem um vagabundo e querer ganhar em cima, não. Isso é sacanagem. Isso é gente que não presta. Entendeu? E nós não temos que ter meias palavras com essa turma, não. Quando descobre isso aí tem um processo de... Porque, inclusive, ajuda a desvirtuar a luta. Agora, sabe qual é o problema? É o que o Digão falou aí. Seguinte, o problema é que depois a mídia... O sistema pega um caso que aconteceu num lugar e diz, olha o que é o movimento de moradia sem teto e generaliza, né? Esse é o problema. E aí isso gera o quê? Preconceito, tentativa de desmoralização, de criminalização do movimento. Então, aí é que está o problema da coisa. Esses casos que existem têm que ser combatidos, né? Isso aí é laranja podre. Agora, gente problemática em todo lugar. Porra, eu fui deputado, bicho. Ali no Congresso você pode ter certeza que a proporção de gente tranqueira é muito maior do que no movimento social, viu? Ô, Bozo, a gente acabou, eu tava comentando com você, eu não tô te enfocando não, mano. Eu tô te perguntando essas paradas, porque o povo fala, a galera tem que saber, entendeu? É a sua percepção. Podcast, não pode ser conversa com o padre não, cara. Porque senão você vai pensar, pô, esse Robertinho agora... O Robertinho é chato. O Robertinho é meio direitoso, mas tá tudo certo. Fez o diagnóstico. Já me tira minha credibilidade. Fala o cara da direita, só pra quebrar. A gente tava conversando nos bastidores, acabamos de voltar da China, né? O Três Irmãos ficou 20 dias lá na China. E eu vejo que, assim, reforma agrária é essencial para um país desenvolver. Se não fizer, não vai para frente. A gente veio de um país onde 90% da população tem imóvel para morar. E isso acaba refletindo na segurança pública. É um lugar que você anda 4 horas da manhã, você pode usar seu celular lá que nada acontece. É um lugar que você deixa sua bicicleta, sua moto, seu carro aberto no meio da rua e vai continuar lá. Ninguém vai mexer na sua bicicleta, ninguém vai mexer na sua moto. Então, assim, é uma sensação de segurança tão grande. Mas as pessoas têm alimento barato porque uma reforma agrária foi feita. As pessoas têm moradia, todo mundo tem casa. Ainda, lógico, tem seus problemas, mas o partido vem resolvendo isso. Que dia que a gente vai começar a copiar esse modelo que tá dando tão certo lá e trazer pra cá? Eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém vai imaginar. O Trump tá querendo copiar. Eu não sei o que o Boulos vai responder, porque eu não vi. Mas eu vou responder antes do Boulos. Eu não sei o que o Boulos vai falar. Gente, a primeira coisa. O que o PT, o que os governos Lula e Dilma sempre tentaram fazer, foi isso. Cara, a pergunta é tão idiota. É isso que eles tentaram fazer. Sempre tentaram fazer. As pessoas que vetaram, as pessoas que atrapalharam, foram as outras pessoas que administraram esse país. Foi o próprio Congresso Nacional.
todo mundo sabe que a luta pela reforma agrária sempre foi. Aí entrou Temer, entrou Bolsonaro, eles começaram a dar arma pra cara do campo pra dar tiro em invasor, mesmo a terra sendo ilegal. Fizeram de tudo pra desmoralizar os movimentos sociais de reforma agrária. Pô, gente, é claro como a luz, assim, são perguntas assim, absurdas. E a gente tem que lembrar que a China não pode ser comparada com o Brasil, não tem absolutamente nada a ver. A China é milenar, já vem de outros governos da mesma linha do Partido Comunista. É outra história, é outra coisa. Não dá pra comparar, é outra coisa. Eles têm outra mentalidade com relação a governo, com relação a vida em sociedade. É tudo diferente, gente. Pelo amor de Deus. É muito diferente.